Graça e paz, Deus seja contigo e com toda a tua família, no nome santo de Jesus. Bem-vindo a mais uma aula, mais um vídeo, mais um passo de nossa jornada rumo em busca à procura do conhecimento bíblico. Eu preciso que você abra agora a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 2, porque nós agora vamos estudar um momento extremamente triste para a humanidade. Uma situação que aconteceu há 6.000 anos atrás, que ainda hoje nos afeta de forma terrível e vai nos afetar por um bom tempo. Gênesis capítulo 2, e nós vamos ler aí dois versos. Desculpem. O versículo 16 e o versículo 17. Gênesis, capítulo 2, versos 16 e 17, que diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Mas, contudo, todavia, não obstante, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus criou as árvores, Deus criou os animais, e no sexto dia, então, Deus criou o homem, Deus cria Adão. E Deus, já falamos sobre isso ontem, deu a Adão o governo sobre tudo e sobre todos os animais. Só existia Adão no mundo, preste bem atenção. Não existia outro homem, não existia outro ser humano no mundo, só existia Adão. Tanto é que depois, na sequência dos versos, Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Só havia Adão. Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora. Então Deus faz Adão dormir profundamente, tiram a costela do seu corpo, e então com essa matéria-prima, que é muito significativa, Deus então faz a Eva do mesmo material que Deus fez Adão. Que material, pastor? Argila, o barro. É interessante notar que eu disse em algumas aulas anteriores que Deus criou tudo com haja, né? Deus, com a sua palavra, Deus foi fazendo as coisas. Ele não colocou a mão em nada, ele só falava e as coisas aconteciam. Lembram do haja luz? Porque há poder na palavra do Senhor. Ele fala e milagres acontecem. A questão é que no caso de Adão, especificamente, Deus colocou a mão na massa. A Bíblia diz que Deus moldou, Deus fez com as suas mãos o homem, revelando, demonstrando, representando a grande importância que o ser humano tem para Deus. Olha que os animais, todos eles, Deus não colocou a mão para fazer, Deus falou e aconteceu. E com o homem, pastor, poderia ser assim? Poderia. Deus, com a sua palavra, só com a sua palavra, poderia criar o homem. Mas Deus colocou a mão, Deus formou, Deus projetou, Deus preparou, Deus deu forma ao homem, assim como o oleiro dá forma ao jarro de barro, Deus então nos formou ou formou o primeiro homem, Adão. E então do mesmo material Deus forma, Deus cria a Eva. E então os dois passaram a viver juntos em um lugar específico da terra chamado de Jardim do Éden. Todo tipo de fruta que você imaginar, que a sua mente possa processar, e muito mais, infinitamente mais, havia no Jardim do Éden. Deus mostrou a Adão todos os tipos de árvores, a mangueira, a tamareira, a goiabeira, a jaqueira, tudo que você imaginar de frutas existia no jardim. Mas tinha uma árvore específica no meio do jardim, bem no meio. E Deus disse: olha, Adão e Eva, preste bem atenção. Vocês podem comer de tudo aqui. Vocês podem comer da jaqueira, da mangueira, vocês podem comer da pereira, vocês podem comer enfim, tudo que vocês quiserem. Mas preste bem atenção. Desta árvore aqui, Adão
desta árvore, Eva, o nome dela é a árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer deste fruto. Não podem, não devem. Porque Adão, no dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. Então, não comam deste fruto. Um outro detalhe interessante é que Deus, na viração do dia, lembra do pôr do sol? Quando terminava um dia e começava outro, à tardezinha ali, no crepúsculo da tarde, Deus todos os dias vinha conversar com Adão e com Eva. Deus tinha um relacionamento íntimo, de amizade, de carinho, de reciprocidade com Adão e com Eva. Obviamente que não só Deus fazia isso, mas o próprio Jesus e também o Espírito Santo, os anjos também tinham esse relacionamento com Adão e com Eva. Não esqueça que Adão e Eva até então eram feitos à imagem e semelhança de Deus. Adão e Eva, eles estavam um pouco acima dos anjos, exatamente. E Deus tinha um enorme carinho por Adão e Eva. E Deus ensinava, conversava, dialogava com Adão e com Eva. Então Deus lhes deu esta recomendação. Pastor, o que Adão e Eva faziam? Existe essa pergunta. Um dia alguém me perguntou, eu achei muito interessante a pergunta. Pastor, Adão não nasceu, né? Não. Adão não foi gerado, não. Adão foi formado por Deus. Aí então ele perguntou a um jovem, pastor, Adão tinha umbigo? Olha que pergunta interessante. Eu não havia pensado nisso. Não. Provavelmente não. Adão não tinha umbigo. A função do umbigo, a priori, é alimentar o feto, né, o bebê que vai crescendo, se desenvolvendo ali, e a mulher, a mãe, passa a alimentação, os nutrientes e tudo que ela precisa passar para o bebê, ela passa através do cordão umbilical, do umbigo. Se Adão não nasceu de mulher, é bem provável que Adão não tenha umbigo. Contudo, isto é completamente irrelevante para a nossa salvação, para o nosso conhecimento bíblico. Enfim, fecha parênteses. Então, estava Adão e Eva cuidando do jardim do Éden, colocando nome nos animais, talvez trabalhando, lavrando, conhecendo. Na verdade, era muito conhecimento. Tudo era muito novo para eles e eles estavam ali conhecendo. Até que, no capítulo 3, no verso 1, acontece algo que muda toda a rotina, toda a história, todo o plano. Capítulo 3, verso 1 diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis nela, para que não morrais. Versículo 4, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes do fruto, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Pronto. Desculpe essa expressão, porque eu não gosto muito dela, mas ali sobreveio a maior desgraça da humanidade. E eu digo essa palavra no sentido literal, da falta de graça. Da falta de graça. Porque neste momento aqui, Eva se deixa convencer pela serpente. Desculpem. E alguns podem perguntar, mas pastor, como é que Eva trocou ideia com uma serpente, um bicho tão asqueroso, tão... Entenda. A serpente era um dos animais mais lindos que existia no jardim do Éden. A serpente era um animal alado. O que é um animal alado, pastor? Um animal que voa. A serpente não é como nós conhecemos hoje, esse animal asqueroso, repugnante, que rasteja, não. Isso aí tudo é fruto da maldição que Deus colocou sobre ela. Na verdade, a serpente era um animal que quando voava, um animal meio que prateado, meio que dourado, quando voava,
os raios de sol batiam na serpente e era um espetáculo grandioso o voo de uma serpente. E esta beleza atraiu a Eva para dialogar, para conversar com a serpente. Satanás não escolheu a serpente à toa. Tudo tinha um propósito. E amanhã, ou no próximo estudo, nós vamos nos aprofundar no que de fato aconteceu, por que aconteceu, quais as consequências e as providências de Deus para a restauração, para a salvação do homem. Até o próximo vídeo, até a próxima aula. Deus te abençoe.